Nós temos que rever o sistema tributário brasileiro. A Vera falou de uma coisa importante, que é a questão do imposto sobre consumo. Sim. Mas o imposto sobre grandes heranças no Brasil é dos mais baixos do mundo. Estou falando de grandes heranças. Estou falando de o cara que tem 2 apartamentos, vai deixar um para cada filho. Estou falando de grandes heranças. A pessoa tem patrimônios aí de centenas de milhões de dólares, bilhões de dólares. O imposto é muito baixo no Brasil. O imposto sobre propriedades, grandes propriedades, é muito baixo no Brasil. Muito baixo. Por isso que o pobre paga mais imposto do que o rico, proporcionalmente. Então, se você pegar o sistema tributário dos países europeus, dos Estados Unidos, você vai ver que não é assim. Eles procuram corrigir as desigualdades por meio do sistema tributário. Aqui a gente agrava as desigualdades por meio do sistema tributário. Então não dá. Por isso que ideias como essa surgem para tentar equilibrar um pouco o jogo em relação a isso. Porque você pode baixar o imposto aqui e subir ali. E aí você melhora. Nesse vídeo do ministro Haddad, que eu acabei de passar para vocês, gostaria de fazer uma análise ponderando as afirmações que ele fez ali. Bom, basicamente ele está falando sobre o imposto de herança aqui no Brasil, que é muito baixo, comparado a outros países, onde não existe essa desigualdade que ele afirma existir aqui no Brasil. Ele diz que através do sistema tributário nós podemos equilibrar isso entre ricos e pobres. Ele diz que no Brasil o imposto é tão baixo, enquanto que em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, o imposto é muito maior. E realmente, a gente sabe que nesses países como Inglaterra, Estados Unidos, o imposto ele tem uma alíquota maior. Mas eu já vou explicar para que você possa compreender de verdade como isso funciona na prática. Enfim, o ministro Haddad, ele quer nos fazer entender, ele quer nos convencer de que aqui no Brasil o imposto é muito baixo. Pois bem, aqui no Brasil nós temos hoje como um teto de imposto de herança 8% e que vai subir drasticamente com a reforma tributária, provavelmente em 2025. Hoje no Brasil é 8%. Enquanto que países como os Estados Unidos, o imposto de herança realmente é 40%. Aqui é a primeira grande diferença. No Brasil, 8%, nos Estados Unidos, 40%. Mas o que acontece? Por que no Brasil é tão menos do que nos Estados Unidos? Eu vou começar te explicando como é que é lá. Nos Estados Unidos, o imposto é 40%, mas só paga este imposto de herança aquela pessoa que vai receber uma herança cujo patrimônio ultrapasse 13 milhões de dólares aproximadamente. Ou seja, quem vai receber um patrimônio até uns 13 milhões de dólares não paga nada de imposto. É absolutamente zero. Enquanto aqui no Brasil, a partir de quem tem patrimônio de cerca de 60 mil reais, um pouco mais, para cima, já paga imposto. Ou seja, aqui no Brasil todo mundo paga imposto. Quem tem um pequeno patrimônio, ele mesmo falou, quem tem 1, 2 apartamentos paga imposto e paga muito caro proporcionalmente. E ele diz que os ricos pagam menos imposto. As alíquotas são as mesmas aqui no Brasil, seja para ricos, seja para pobres. Mas o que acontece na prática é que aqui no Brasil nós não temos uma faixa de isenção do imposto que beneficie os mais pobres. Essa é a realidade. O problema não está nem na alíquota, e sim na questão da faixa de isenção. Se ele quer beneficiar os pobres, não precisa nem aumentar o imposto, é só aumentar a faixa de isenção. Coloca lá 500 mil reais, 1 milhão de reais, que já vai beneficiar uma camada enorme da população brasileira. Então, se você pegar o sistema tributário dos países europeus, dos Estados Unidos, você vai ver que não é assim. Eles procuram corrigir as desigualdades por meio do sistema tributário. Aqui... Então, quando o ministro fala de que através do sistema tributário dá para equilibrar esse negócio, realmente até dá. Desde que aqui no Brasil se aumente a faixa de isenção. Só que o governo está fazendo ao contrário. O que eles estão fazendo aqui? Eles vão aumentar o imposto para todo mundo. Eles não vão criar uma isenção para quem tem menos e tributar mais para quem tem mais dinheiro, quem tem mais patrimônio. E a bem da verdade é que aqui no Brasil, assim como qualquer lugar do mundo, quem tem um patrimônio considerável tem um planejamento patrimonial, tem uma holding, fez um planejamento tributário e não vai passar pelo inventário, não vai pagar o imposto de herança. Essa é a grande verdade. E quando ele fala que a gente sobe um pouquinho dali, baixa um pouquinho daqui... Mas você pode baixar o imposto aqui e subir ali, e aí você melhora. Isso não vai acontecer. Nós sabemos que o imposto pode subir e vai. Agora, nunca vai baixar. Essa é a grande verdade. Agora, o discurso
é muito bonito. Parece que ele está dizendo que os ricos não pagam imposto e que só o pobre é que paga. Isso não é verdade. O pobre paga o imposto porque o governo não criou critérios de isentar essa pessoa, essa família que tem menos patrimônio. Então, o que se precisa corrigir aqui é isso, né? Equilibrar internamente de forma que aqueles que realmente têm mais patrimônio, a alíquota vá progredindo, de forma que aquele que não tem patrimônio, vamos dizer 1 milhão, 2 milhões, não pague o imposto, fique isento. É isso que precisa ser feito. Agora, como eu falei, o discurso é bonito e leva as pessoas, inclusive, a ficarem com rancor, com raiva daqueles que têm mais. E isso não é por causa do que os ricos fazem. O que eles fazem tá excelente, tá ótimo, eles trabalham, ganham dinheiro, mas eles não têm culpa de que o sistema tributário é injusto para quem tem menos. Isso é o que acontece no Brasil. O rico aqui não paga imposto porque ele tem planejamento patrimonial, enquanto que a camada da classe média, os que têm menos, acabam pagando imposto porque eles não querem privilegiar isso, eles querem apenas fazer um discurso bonito e levar você a pensar que realmente existe essa desigualdade por causa da alíquota de imposto que é muito baixo no Brasil. E aí, você já sabia, já tinha conhecimento deste assunto? Entendia um pouco sobre imposto de herança, já tinha ouvido falar nessa questão de imposto no Brasil, no exterior, sobre a tributação da herança? Se você não sabia, se inscreva aqui no canal, porque seguidamente eu estou postando vídeos sobre este assunto, sobre tributação, sobre herança, sobre inventário, sobre planejamento patrimonial e holding. Então, se você se interessa, se inscreva, deixe o seu like que possa receber conteúdos como este aqui, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.